A paz de Jesus. Antes de lermos o texto, vamos falar da Associação Amai-vos, que foi criada para ajudar os nossos irmãos que foram perseguidos, têm sido perseguidos pela Maranata ou outra denominação, outra instituição. Alguns têm sido processados, perseguidos por pastores, caluniados, e essa situação traz muita aflição. Então, os nossos irmãos precisam, às vezes, de ajuda psicológicas, terapêuticas, com processos. Às vezes, não tem recursos para essa situação. A Associação Amai foi criada para isso. Está na descrição deste vídeo o contato do nosso irmão Joaquim, e ali você vai poder pedir ajuda, solicitar a ajuda que tanto necessita. Amém? Um texto para os nossos irmãos. Está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 27. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste os teus vestidos, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Nos deparamos de uma situação aqui do rei Josias. Foi um bom rei. Ele mandou instituir o culto novamente. Israel estava desolado, Israel estava cultuando a Deus e a outros deuses, e cultuava a Deus em situações que Deus não havia solicitado, até ao contrário, Deus ele não gostava, embaixo de árvores frondosas, embaixo de montes. Temos falado isso nos nossos vídeos anteriores. E nesse momento, Josias ele percebe, vê o livro da lei, ouve o livro da lei, manda o povo ser orientado pelo livro da lei. Ele percebe que o que acontece no país é diferente do que Deus queria. Ele orienta o povo a fazer da forma certa, manda instituir o culto novamente, consagra o templo novamente, manda limpar o templo, e assim faz. O texto que lemos diz assim: olha, o povo pecou, há uma luta grande para o povo, mas porque você desejou fazer diferente, então os seus dias vão ser em paz. Você vai ter uma vida em paz. O povo vai passar por luta, mas não vai ser nesse tempo. Diferente disso, essa semana nos deparamos, num culto passado, estávamos ali e nos deparamos, se eu não me engano, na EBD, e o Judeuti, precisamos dizer assim, o grande presidente da instituição da Igreja Cristã Maranata. Então, temos que dizer assim, porque ele gosta de honra. Então, ele é o grande presidente da instituição Igreja Cristã Maranata. E vimos ali crianças, aquela musiquinha, triste isso, Judeuti, cadê você? Viemos aqui só para te ver. E até bebês, podemos dizer assim, 2, 3 anos é bebê. Judeuti, eu te amo. E a igreja toda rindo, feliz com aquilo. É lamentável essa situação. Não é diferente do que lemos. Porque o povo, ele está numa situação difícil, o povo não aprende. O Josias, o que ele faz? Ele manda os sacerdotes ensinarem ao povo. Vocês vão ensinar ao povo. Judeuti foi diferente, Judeuti manda ensinar errado. Josias manda retirar as adorações, as idolatrias, na verdade, do meio do país. Judeuti, ele manda trazer idolatria para ele. E as pessoas cegas não conseguem perceber isso. É uma situação onde que o sofrimento vai ser para o povo. Aqui Josias é um bom rei. Deus diz assim: olha, você vai descansar em paz porque você fez com que o povo voltasse. Você ensinou, você fez ensinar ao povo, você fez tirar a corrupção do meio do povo, você fez voltar ao local de adoração correta.
quando vemos Juti faz o contrário. Juti, ele ensina o errado. Aquilo que aprendemos lá no passado, há alguns anos, que, olha, nós temos um presidente, nos nossos seminários nós ouvimos isso, temos um presidente somente para assinar. Quem manda na igreja é Deus, através do presbitério, onde que ele reunido entende as orientações de Deus, aí, diante das orientações de Deus, ele repassa para o povo. Aprendemos isso. Agora, vimos ao contrário. Todo mundo tem medo de ti, os príncipes à volta, né, que havia o rei e havia os príncipes à volta, que eram os cabeças de famílias, vamos chamar o que a Bíblia fala, as pessoas importantes de cada família. Esses eram os príncipes que estavam ao lado do rei. Agora nós vemos os príncipes, que as pessoas do presbitério que deveriam fazer com que o rei ele levasse o povo a uma adoração, eles têm medo. O rei no passado tinha medo dos príncipes. Ele podia perder o reinado. Só que, como temos falado no nosso vídeo, hoje é o contrário. Os príncipes têm medo do rei, que tem medo de serem destituídos dos seus principados. Os coordenadores, os pastores, não, eu posso ser tirado. Vai ser me tirado da igreja. É um momento muito difícil para a igreja cristã Maranata, porque os irmãos aprendem errado e continuam a fazer errado, e é lamentável que nós vimos nesse final de semana. Lamentável você ver botar ali no Manaim, um local que era para adoração ao nome do Senhor, botaram uma criança filmar para todo mundo. Ele não faz isso, ele faz uma reunião para todo mundo, 1 bilhão de pessoas, 1 a 2 bilhões de pessoas, para ver uma criança, é o que ele diz, né? 1 a 2 bilhões de pessoas assistindo. Bota uma criança aprendendo errado, a mãe ou um parente ali filmando e achando isso bonito. E as pessoas à volta que veem isso achando mais bonito ainda e querendo copiar, botando as outras também para fazer a mesma coisa. Ou seja, você tem um local de idolatria, aí as outras aprendem a idolatria e querem fazer melhor do que aquilo, como se isso fosse bom para Deus. O povo estava no país escolhido por Deus, tinha o templo levantado por Salomão, projetado por Davi, que era segundo o coração de Deus. Deus diz assim, que esse fará toda a minha vontade. Aí tem uma corrupção no meio do povo, Josias limpa tudo aquilo, e o povo precisava aprender. Hoje nós aprendemos que não deveríamos adorar a outros, porque isso é idolatria. Dizia assim, adorar carro é idolatria, seu relógio é idolatria, se você vai passear, sua esposa é idolatria. Aprendemos isso. Hoje, a idolatria em cima do presidente da Maranata, um santo homem. Como dissemos no vídeo passado, até pastor diz assim, esse homem, o que vai ser... Ouvimos de ungidos dizer assim, o que vai ser da Maranata quando esse homem morrer? O que vai ser da Maranata quando esse homem morrer? É pessoa que não cresceu. Paulo diz assim, ó, não sou mais criança, que eu vos alimentei. Agora deixai as coisas de criança. Ungidos e pastores agindo como bebês, idolatrando, como aquela criancinha ali, como aquele bebezinho ali. Jesus, eu te amo. E está assim os pastores, eu te amo. Porque não conseguem enxergar. Os seus corações, eles são negros, não conseguem ouvir. Aí ouvimos um pastor da igreja dizer assim, ó, você não ouça nada, você não vê nada, você não fale nada, porque isso é o que Deus quer. Isso é mentira, que Deus quer que você ouça tudo e retenha o que é bom. Você aprenda a palavra toda, você vai ver o Salmo 119, todo momento ele falando de aprender.
99% dos Salmos 119 vai falar de aprender. Toda a palavra vai falar de ensinar. Ensina a criança o caminho que deve andar. Eu vos ensinei. Todo momento fala de ensino. Ensino, quem aprende é aquele que ouve. Jesus disse, aquele que ouve e pratica, eu os compararei dessa forma. Aquele que não pratica, ele ouve, mas não pratica, será como uma casa na areia, que vem a luta. É por isso que as pessoas estão assim, corações vazios. Elas vão para o culto, tocam, aí preparam um culto bonito, culto todo errado, onde na hora do final do culto, principalmente o louvor é mais alto, que você não consegue assistir as pessoas que precisam de oração, não importa se elas foram lá ou outro lugar, mas elas vão lá buscando a Deus. O que fazemos com isso é um problema nosso com Deus, vamos responder, mas as pessoas precisam ser assistidas e o grupo louvor está mais preocupado em cantar bonito. E as pessoas não precisam ouvir a oração, elas não precisam estar participando da oração que faz por ela no final do culto, porque o principal é o grupo louvor. Que cante, que as vozes apareçam, que o instrumentista ali, ele é muito bom. É assim que se ensina. Deus fala assim, Josias, você está ensinando certo, então para você. Eu tenho separado momentos bons. E você vai descer em paz. Fará de ti não. Vai dar conta de tudo o que tem feito. O povo vai sofrer da mesma forma. Josias ensinou certo, mas Deus sabia que não estava certo no coração do povo. Deus sabia que não estava certo no coração do povo, que o povo se corrompia com facilidade. O povo da Maranata, infelizmente, tem se corrompido com facilidade. Muita facilidade. Vemos isso. Percebemos isso. E hoje o que entristece não é só o presbitério, não é só o judeuti, não são os pastores que ensinam errado. O que entristece é que o povo ele insiste em andar no erro, em idolatrar, em não ouvir o que Deus quer falar. É o que aconteceu com Jeremias. Jeremias ele falava o que tinha que ser falado, mas o povo não. Nós somos o povo de Deus. Como é que se fala isso? Não aceitar. E Jeremias foi colocado num calabouço, jogado num poço, comeu o pão da amargura, e o povo continuou na idolatria. Você, meu irmão, você tem que abrir os seus olhos no Senhor. As pessoas fazem comentários às vezes, pastor, comigo, e elas falam bem de Deus de ti. Eu não tenho nada contra o Deus de ti, eu tenho contra o ensino dele. Um ensino onde ele orienta o povo a andar nos caminhos errados. Josias ensinou o povo a andar no caminho certo. E logo depois vamos ver a corrupção. O povo cair. E Josias, ele ensina o povo certo. Mas Juditi, há anos, ele colocou a instituição como se fosse uma empresa, onde ele é o dono. Falamos no vídeo passado que nem herdeiro ele preparou sim, para receber os valores, as pratas, o ouro. Mas para levar o povo, não tem um preparado, nem um. O genro, a filha não fala nada com nada, não há o espírito abundando em seu coração. O genro é pastor, mas pisa em sujeiras, caminha pela sujeira da idolatria, porque tem medo de perder os benefícios. O presbitério corrompido,
Os pastores nas suas regiões, medrosos, são homens medrosos. São homens que se corrompem por um pedaço de pão, por título. Porque Jesus te diz que ele não é mais pastor. Ele entende que se Deus tirar ele do ministério, ele não é mais pastor. Porque foi Gedeuti que deu o ministério para ele. Então ele não pode ser mais pastor, porque o ministério é de Gedeuti tira. São homens que têm medos, que não entendem que o ministério foi dado por Deus. Meu irmão, você que é pastor, você tem que cuidar do rebanho, ovelha. Você tem que largar a idolatria e aprender o correto. Porque os dias são maus, os dias vão passar. Esse momento de Gedeuti vai passar. Não nossa, vai ser mais 1, 2, 3 ou 30 anos. Mas vai passar. E o que você vai fazer com isso depois, com essa idolatria que você tem aprendido? Você vai continuar dessa maneira, ensinando seu filho errado assim? Nós ensinamos nossos filhos correto. E muitos dos filhos de pastores, porque vem o medo no coração do pai, se afastaram. O problema não é se afastar da Maranata e ir para outra denominação. O grande problema é se afastar dos caminhos do Senhor, que a grande maioria fez isso. Os pastores estão morrendo hoje, vemos isso. Pastor coordenador, aqui no Rio de Janeiro, pastor coordenador era um grande... faleceu ano passado. E aí? Se nessa noite Deus pedir tua alma, o que você fez? Para quem será isso? E agora, as primeiras damas? Cadê a primeira dama? Vemos que os pastores, quando falecem, é triste até isso. Mas as primeiras damas, as pastoras, esposas de pastores, que eram quase vistas dessa forma, que as pessoas tinham medo delas, até pastores têm medo delas. Cadê? E agora? Os primeiros meses são cuidadas ali por outro coordenador, mas e depois? Abandonadas no meio da igreja. Que deveriam ser cuidadas pela própria igreja. Mas elas não aprenderam a serem esposas de pastores espirituais e hoje passam por lutas. E o que tem hoje? E a coordenação do esposo passou para outra. Mas estava há mais de 30 anos na coordenação, à frente de Manaim. E hoje? E os filhos? As filhas? E aí? O que se fez com isso? O que você vai fazer, meu irmão? Com o título que você tem na igreja, ensina o povo o caminho que deve andar. É necessário isso. Você não pode perder o rumo. O povo está sem rumo. O povo não sabe o que fazer. Quando o povo é orientado, ele se desvia com facilidade. Deus diz, é um povo que tem um coração fácil para se corromper. Deus fala isso, escolhi um povo que tem um coração corrupto. Um povo que se desvia para o mal com facilidade. Nós somos assim. Eu lembro que quando as pessoas vinham falar comigo e diziam assim, pastor, mas olha, eu nunca vou me afastar do Senhor, porque Deus fez isso na minha vida, me curou disso, me curou daquilo, então eu não vou me afastar do Senhor, porque Deus é uma bênção na minha vida. Eu digo assim, um irmão ou irmã que me procurava, irmã, eu já oro ao contrário. Eu digo assim, Senhor, preserva a minha vida, porque eu estou prestes a me corromper. Porque meu coração é assim. Ensina a não me corromper. Preserve o meu coração. Minhas orações são contínuas assim. Não é um dia. De vez em quando eu peço isso. Isso é contínuo, oração contínua. A todo momento lembrando que meu coração é corrupto. E eu sou uma pessoa que se desvia para o mal com facilidade. Os pensamentos vêm e a gente quer fazer coisas erradas. Chateado com o irmão, chateado com o pastor. Imagine, eu ficaria muito triste com todos que fizeram comigo, ou têm feito as perseguições há anos.
Mas não, são meus irmãos. Ora, claro, temos visto o que tem acontecido. O coordenador que mais me perseguiu, eu tenho falado no vídeo, hoje come do próprio vômito. Em outra denominação falava tanto Maranata, eu conheci dando aula no Manaim, era o tal, ia para o exterior, tem um Rio de Janeiro muito conhecido. Falava tanto, você não podia fazer isso, tinha que fazer dessa forma. Hoje, comem do próprio vômito. É triste. Não é isso que eu queria para ele. Antes que se arrependesse do seu pecado. Gideuti e outros que estão lá, nas perseguições que fazem os ministérios, que não concordam com ele com o Senhor. Então, a nossa posição é servir ao Senhor. Eu não posso estar chateado com A, com B, com C, não posso, não é isso que aprendemos. O culto tem que ser instituído ao Senhor. Agora, claro, alguns ficam chateados porque fazemos os vídeos falando, não mal, mas contra esse ensino terrível. E pessoas que não aprenderam, precisam aprender. É errado isso que esse homem tem feito. Tem levado você a um engano. Não ande no engano. E pastor, você tem concordado com o engano? E o templo, o local de adoração tem ficado cada vez mais sujo? E você simplesmente tem deixado. A palavra está escondida, porque Jesus não quer que lê a palavra mais, agora só ou Cantares, ou Apocalipse. Fica 2 anos um, 2 anos em outro, depois volta para um, depois volta para outro, e a pessoa ela não é ensinada, ela não sabe o que é que tem na palavra, o contexto da palavra, um enriquecimento da palavra viva, que falamos, a Bíblia é a palavra viva de Deus, que as pessoas precisam compreender, entender essa voz. Falamos para os irmãos que estão distantes. Aí diz assim, mas pastor, como é que eu faço? Porque eu estou triste. Aproxime-se da voz. Você precisa se aproximar da voz. Você precisa estar em experiência com o Senhor. Você precisa ter uma bênção de Deus. Essa é a necessidade da alma. Não adianta você fazer bonito para os outros verem. Você botar seu filho ali, ou rir porque a irmã botou e você querer fazer igual. Quase bater palma ali para aqueles que estão fazendo errado. No passado fazia isso, quase batia palma, concordava com o rei, concordava com tudo. Não podemos concordar com erro, com engano. Não importa o preço. Jeremias pagou um alto preço por isso. Daniel também foi perseguido, os amigos de Daniel foram perseguidos, porque não concordaram com o erro, com o engano. Não concorde com o engano. Pastor, você não pode continuar enganando o seu rebanho. O pior, mas eu não estou... O pior da situação é essa, você achar que está fazendo certo. Imagine o que você não passa para o seu filho, então. Para a sua esposa, o que você ensina? Olha, observa que 99% das esposas estão com problemas espirituais. É só olhar para o semblante, porque a alma, ela fala. Eu lembro que eu subi ao púlpito, eu ainda falava assim para o obreiro, que a gente sobe no púlpito, a gente fala, a gente consegue enxergar, ler a alma. O pastor tem que ler a alma das ovelhas. É obrigação. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O outro não, é salteador. É um homem corrupto que está preocupado só com ganho. E hoje não falta pastores preocupados só com ganho. Ou com ganho de poder, ou com ganho de riqueza, ou com ganho qualquer na instituição. Não importa. Você hoje precisa entender, pastor. Ensinar ao seu rebanho. Mas se você não sabe e acha que está certo, você vê um assunto desse e acha que isso é bonito, não, mas eu não acho bonito, não concordo, mas você ensina o que te passam, o que te enviam para ensinar. Vamos ter agora
Essa semana, a ceia mundial. Que ceia mundial é essa? É terrível isso. Não tem nada do Espírito, é só para aparecer, é só para botar em mídia, é só para pronunciar. Esse homem quer aparecer, esse homem quer ser aclamado como um grande fundador da Maranata. Ele não é. Mas ele quer ser apreciado dessa forma. Ele não é. É um salteador. É um que quer roubar as almas da ovelha. Corrupto, espiritual, que não ensina nada, não sabe nem o que ensinar. Ele abre a boca para falar palavras do adversário, as pessoas não conseguem compreender isso. Conhecer a árvore pelo fruto. Olha o fruto das famílias hoje. As pessoas saindo da igreja, as igrejas vazias, os cultos vazios, e até o grupo louvor quando canta não tem nada. Só tem palavras bonitas, mas que não passam no teto. Que as pessoas não têm sua alma voltada para Deus. Irmão, você precisa ter sua alma voltada para Deus. Pastor, ensine a sua igreja a ter a alma voltada para Deus. Foi isso que aprendemos. Não podemos mudar aquilo. Não mudeis os marcos antigos. Se você não mudar o marco antigo, diz a palavra, você vai ter paz comigo e eu vou ter paz com você. E o que tem se feito hoje é mudar os marcos. Pastores ensinando regras, se você bota bermuda, se você não bota bermuda, se você vai ao cinema, se você não vai ao cinema, é de acordo com cada pastor. O pastor que é mais santo vai para o cinema e não bota bermuda. Outros querem ser mais santos do que esses, não vão para o cinema e põem bermuda, ou vão para o cinema e tiram bermuda. Irmãos, é isso, é uso e costume. Até futebol. Uns gostam, outros não gostam, é de acordo com o ministério. O que o ministério acha, que ele entende, não é o que o Espírito Santo traz para o ministério, para ensinar ao povo. O que aconteceu foi isso com Josias, com reinar Josias, o Espírito Santo trouxe, ele tinha um coração para isso, ensinar o povo, mas o povo continuava corrupto. Pastor, você vai continuar forçando para que o povo sofra? Não pode. Não podemos ser pastores assim. A nossa preocupação não é com o título. Eu estaria em paz se eu não falasse nada, se eu concordasse. Há mais de 20 anos me pronunciando internamente. Agora, de uns anos para cá, Deus disse assim, basta, agora é de outra forma. E eu vou me pronunciar internamente, como continuo, e me pronunciar externamente, como é o que Deus quer. Goste ou não goste. Falem mal no vídeo, né? Critique aqui ou não critiquem. Tenha boa visualização ou não tenha. Eu não sou um youtuber. A gente usa as armas que hoje Deus nos dá dessa forma para pronunciar o Evangelho eterno. O Evangelho eterno é Jesus como um verdadeiro e um Salvador. Jesus não é Salvador de ninguém. Mas pastor, eu não entendo que Jesus é Salvador. Mas quando você aceita o que esse homem maligno faz, ele está sendo seu Salvador. Você não consegue compreender o discernimento. A gente ensina, desde que a pessoa se converte, o discernimento de espírito. Para entender o que o discernimento... às vezes a gente está lá... Não, qual é o seu discernimento do sinal? Isso não existe discernimento de sinal. Não existe isso. Está errado. Quem te ensina assim é errado. Discernimento é um dom espiritual para aqueles que creem, seja conforme a vossa fé. Né? Eu não acredito nisso. Então, irmão, não toque no assunto. Não tem problema nenhum. Para aqueles que creem, discernimento do Espírito é discernir se o que se é pronunciado vem do Espírito Santo, vem do Espírito do homem, vem do Espírito do adversário. É para isso que serve esse dom. Buscai com zelo os melhores dons, sabedoria e discernimento. Paulo fala isso. Então a pessoa precisa, quer dom disso, dom daquilo, quer falar bonito, quer orar bonito, orações longas.
As pessoas perderam o discernimento sabendo que, ou seja, não adianta você falar longo ou muito falar, que não vem do Espírito. Se não vem do Espírito, não volta para o céu. O que Deus aceita é o que vem do céu, bate em nossa alma, toca a nossa alma, toca o nosso coração, aí sim, volta para Deus. Irmão, aprenda isso. Você não pode aceitar qualquer coisa que é condenação. A luta está para você e para seus filhos. E pastor, não adianta você ensinar errado. Jujutsu está ensinando errado. Ele vai pagar um alto preço por isso. E você que contribui para isso, não acredite que você está impune. Para Esther foi falado isso. Não acredite você, que estando aí na sua posição, como rainha, que você vai ser amenizada do problema que o povo tem. Pastor, não acha que você está um pastor, tem o seu título aí, subindo no púlpito, pregando o que você quer pregar, que você vai estar alheio aos problemas. Você também é responsável. Jeruti não tem que se falar, ele vai dar conta a Deus por tudo o que ele tem feito de mal para o povo de Deus, não para Maranata, para o povo de Deus. Minha irmã, Deus quer te abençoar. Meu irmão, Deus quer te abençoar. A todos, a paz do Senhor Jesus.